Camila Santos nunca imaginou que aos 20 anos estaria vestindo um vestido de noiva que não havia escolhido, caminhando em direção a um altar para se casar com um homem que nunca tinha visto pessoalmente. Mas ali estava ela, na pequena igreja de São Bento do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. O vestido branco de renda simples caía perfeitamente em sua silhueta delicada. Seus cabelos castanhos longos estavam presos em um coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto angelical. Os olhos grandes e expressivos, cor de mel, tentavam esconder o medo que sentia, mas suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o pequeno buquê de rosas brancas. Tudo havia começado 3 meses antes, quando seus tios Roberto e Conceição a chamaram para uma conversa na sala da modesta casa em Petrópolis, onde ela havia crescido após a morte de seus pais. Camila tinha apenas 8 anos quando perdeu o pai e a mãe em um acidente de carro, e desde então morava com os tios, que sempre deixaram claro que sua presença era mais um fardo do que uma bênção. Camila, precisa sentar que temos uma notícia importante, disse tio Roberto, o rosto sério e os olhos evitando os dela. Conseguiram uma proposta muito boa para você, completou tia Conceição, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. O estômago de Camila se contraiu. Que tipo de proposta? Casamento, respondeu Roberto diretamente. Alexandre Ferreira, dono da fazenda Santa Helena, em São Bento do Sapucaí. Ele precisa de uma esposa. E nós... Bem, nós precisamos dele. Como assim precisamos dele? A voz de Camila saiu mais fraca do que ela gostaria. Conceição suspirou fingindo constrangimento. Tivemos alguns problemas financeiros, querida. Dívidas que não conseguimos pagar. O Alexandre ofereceu ajudar, mas em troca quer se casar com você. Vocês estão me vendendo? A pergunta escapou dos lábios de Camila como um sussurro horrorizado. Não seja dramática, repreendeu Roberto. É um arranjo. Ele é um homem respeitado, muito rico. Você vai ter uma vida boa, melhor do que qualquer coisa que poderíamos oferecer. Mas eu não conheço esse homem. Nem sei como ele é. Ele tem 45 anos. É viúvo, sem filhos. Construiu um império no agronegócio, explicou Conceição, como se estivesse recitando um currículo. É uma oportunidade, Camila. Uma chance de ter estabilidade. E se eu não quiser? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Camila entendeu que não tinha escolha. Aos 20 anos, sem família além dos tios, sem dinheiro, sem perspectivas, estava completamente à mercê das decisões deles. Nas semanas que se seguiram, Camila tentou imaginar como seria Alexandre Ferreira. Pesquisou o que pôde na internet, encontrando apenas algumas fotos oficiais em revistas de agronegócio. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, olhos penetrantes e uma expressão séria que a intimidava até através da tela do computador. As pessoas na cidade falavam dele com respeito e um certo temor. Homem de palavra, diziam alguns. Rígido nos negócios, comentavam outros. Nunca se casou depois que a primeira esposa morreu, sussurravam as senhoras no mercado. E agora ali estava ela, caminhando pelo corredor da igreja, sentindo o peso dos olhares curiosos dos poucos convidados presentes. Não havia ninguém ali por ela. Os tios estavam na primeira fileira com sorrisos satisfeitos, mas não havia amigos, não havia familiares que realmente se importassem com sua felicidade. Quando seus olhos finalmente encontraram Alexandre no altar, Camila sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele era mais imponente pessoalmente do que nas fotos. Alto, devia ter pelo menos 1,85 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro e bem cortado. Os cabelos castanho escuros tinham mesmo alguns fios prateados, que lhe davam um ar de maturidade e distinção. Mas foram os olhos que mais a surpreenderam, azuis profundos, intensos, que pareciam ver através dela. O rosto era angular, masculino, com uma mandíbula forte e lábios que pareciam acostumados a comandar mais do que a sorrir.
Havia uma aura de poder ao redor dele, algo que falava de um homem que estava acostumado a ter suas ordens obedecidas, sem questionamentos. Quando ela se aproximou, Alexandre estendeu a mão para ajudá-la a subir os degraus do altar. O toque foi firme, quente, e Camila sentiu um arrepio subir pela espinha. Não sabia se de medo ou de algo mais que não conseguia identificar. Camila, ele disse simplesmente, sua voz grave e controlada. Havia gentileza no tom, o que a surpreendeu. Senhor Ferreira, ela respondeu, mal conseguindo manter a voz firme. Alexandre, ele corrigiu suavemente. Somos noivos, lembra? A cerimônia passou como um borrão. Camila repetiu os votos que o padre ditava, mas suas palavras pareciam vir de muito longe. Quando Alexandre deslizou a aliança em seu dedo, ela notou como suas mãos eram grandes e calejadas, mãos de quem trabalhava, mesmo sendo dono de fazenda. O beijo selando a união foi casto. Apenas um toque leve dos lábios dele nos seus, mas foi suficiente para fazer seu coração disparar. A recepção foi simples, no salão paroquial da igreja. Camila mal tocou na comida, o estômago embrulhado de nervosismo. Alexandre permaneceu ao seu lado, conversando educadamente com os poucos convidados, sempre mantendo uma mão protetora em suas costas. Está nervosa, ele observou baixinho, se aproximando de seu ouvido quando ninguém estava prestando atenção. Um pouco, ela admitiu, sem coragem de olhar diretamente para ele. É compreensível. Tudo isso é muito repentino. Havia algo em sua voz que fez Camila finalmente encará-lo. Por um momento, ela viu algo além da máscara de controle, talvez compreensão, talvez até mesmo gentileza. Quando chegou a hora de partir, Camila se despediu dos tios. O abraço foi rápido, formal, sem a emoção que deveria marcar a despedida de uma filha no dia do casamento. Seja uma boa esposa, sussurrou tia Conceição em seu ouvido. E lembre-se do que essa família fez por você. Camila assentiu, engolindo as lágrimas. Ela sabia exatamente o que tinha sido feito por ela. Tinha sido vendida para pagar as dívidas deles. O carro de Alexandre era uma caminhonete luxuosa, adequada para as estradas rurais. Durante a viagem de 2 horas até a fazenda, eles conversaram pouco. Alexandre perguntou sobre seu conforto, se ela queria parar para descansar, se estava com fome. Pequenas cortesias que mostravam consideração, mas não intimidade. Conte-me sobre você, ele disse quando estavam na metade do caminho. Não há muito para contar, Camila respondeu, olhando pela janela para as montanhas que passavam. Perdi meus pais muito nova. Morei com meus tios desde então. Terminei o ensino médio. Fazia alguns trabalhos de costura para ajudar em casa. Gostos? Hobbies? Gosto de ler. E de plantas, jardins. Ela fez uma pausa. E você? O que gosta de fazer quando não está trabalhando? Alexandre sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela viu dele. Trabalho é meio que minha vida. Mas gosto de cavalgar ao amanhecer quando a fazenda está quieta. Gosto de ver as coisas crescendo. O café, o gado, os projetos dando certo. Deve ser gratificante construir algo assim. É. Comecei do nada, sabe? Meu pai era vaqueiro em fazenda dos outros. Quando morreu, não deixou nada além de dívidas. Alexandre olhou para ela rapidamente. Talvez tenhamos mais em comum do que imagina. Quando chegaram à fazenda Santa Helena, Camila ficou impressionada. O portão de ferro forjado se abria para uma estrada de terra bem cuidada, ladeada por eucaliptos e palmeiras imperiais. A casa principal apareceu no alto de uma colina. Não era um casarão ostensivo, mas uma construção elegante de 2 andares, com varanda ampla e janelas grandes que prometiam muita luz natural. É linda, ela comentou sinceramente. Construí pensando em uma família, Alexandre disse, estacionando próximo à varanda. Ficou grande demais para um homem só. Vários funcionários os esperavam na entrada. Alexandre os apresentou rapidamente. Dona Antônia, a cozinheira, João, o capataz, Maria, que cuidava da casa, e outros cujos nomes Camila sabia que levaria tempo para decorar. Todos a trataram com respeito.
Mas ela percebeu a curiosidade em seus olhos. A casa por dentro era ainda mais impressionante. Móveis de madeira maciça, sofás confortáveis de couro, obras de arte que misturavam moderno e rústico. Tudo tinha um toque masculino, mas não era frio. Era o lar de um homem que apreciava qualidade e conforto. Vou mostrar seu quarto, Alexandre disse, pegando as malas dela. Meu quarto? Camila não conseguiu esconder a surpresa. Pensei que preferiria ter seu próprio espaço, pelo menos no começo. Ele a estudou cuidadosamente. A menos que prefira dividir o quarto principal desde já. As bochechas de Camila esquentaram. Não, meu próprio quarto seria bom. O quarto que ele lhe mostrou era espaçoso e feminino, claramente decorado recentemente. Cores suaves, cama confortável, vista para os jardins. Havia até mesmo algumas roupas no armário. Pedi para comprarem algumas coisas. Espero que sirvam e que sejam do seu gosto, Alexandre explicou. Amanhã podemos ir à cidade, se quiser escolher outras. Não precisava. Precisava sim. Você é minha esposa agora, Camila. É minha responsabilidade cuidar de você. A palavra responsabilidade causou um aperto no peito de Camila. Era isso que ela era para ele. Uma responsabilidade, uma obrigação. O jantar será servido em 1 hora, Alexandre continuou. Dona Antônia preparou algo especial para comemorar. Se quiser descansar antes, está bem, obrigada. Ele hesitou na porta. Camila, sei que isso tudo é estranho. Não vou pressionar você para nada. Temos tempo para nos conhecer. Depois que ele saiu, Camila se sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pela vida que havia perdido, pelos pais que já não estavam lá para protegê-la, pela sensação de ter sido abandonada por todos que deveriam amá-la. Mas também chorou de alívio. Alexandre parecia gentil, respeitoso. Talvez sua vida não fosse ser o pesadelo que ela havia imaginado. O jantar foi servido na varanda, com vista para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Dona Antônia havia preparado um banquete. Frango com quiabo, arroz temperado, farofa crocante, couve refogada, tudo acompanhado de um vinho suave que Alexandre escolheu especialmente. Conte-me sobre a fazenda, Camila pediu, tentando relaxar. Alexandre se animou visivelmente. Temos 1.200 hectares. Café em boa parte, gado Nelore, algumas culturas rotativas. Empregamos 60 famílias diretamente, mas outras indiretamente na época da colheita. Você gosta do que faz? Amo. Cada amanhecer aqui é diferente. Tem sempre algo crescendo, mudando, evoluindo. Ele a estudou. E você? O que gostaria de fazer aqui? Não sei. Nunca pensei em viver numa fazenda. Tem tempo para descobrir. A fazenda pode ser o que você quiser que seja. Conforme a noite avançava, Camila se sentia progressivamente mais à vontade. Alexandre era inteligente, bem-humorado quando relaxava a guarda e claramente apaixonado pelo trabalho. Contou histórias sobre os primeiros anos lutando para estabelecer a fazenda, sobre as estações e os desafios da agricultura. Por que nunca se casou novamente? A pergunta escapou antes que Camila pudesse se conter. Desculpe, não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Alexandre ficou quieto por um momento. Minha primeira esposa morreu há 10 anos. Câncer. Depois disso, foquei só no trabalho. Não sentia necessidade de companhia. E agora sente? Agora estou mais velho. A fazenda está consolidada. Comecei a pensar no que aconteceria com tudo isso quando eu morrer. Ele a olhou diretamente. E talvez tenha ficado cansado de jantar sozinho todas as noites. Quando chegou a hora de se recolher, a tensão voltou. Camila não sabia o que esperar, apesar das garantias de Alexandre. Boa noite, Camila. Ele disse gentilmente quando chegaram ao corredor dos quartos. Durma bem. Alexandre? Ela o chamou quando ele já estava se afastando. Sim? Obrigada, por ser gentil comigo hoje. Ele sorriu. Outro daqueles sorrisos raros que transformavam completamente seu rosto. Obrigado por me dar uma chance. No quarto, Camila trocou de roupa,
colocando uma camisola simples de algodão branco que encontrou no armário. Estava escovando os cabelos quando bateram na porta. "Pode entrar", disse, esperando ser Maria com alguma coisa. Mas foi Alexandre quem apareceu, agora vestindo apenas uma calça de pijama e uma camiseta. Camila sentiu o rosto esquentar. Era a primeira vez que o via tão informal, e não pôde deixar de notar como o corpo dele era bem definido mesmo aos 45 anos. "Desculpe incomodar", ele disse, parecendo subitamente inseguro. "Eu só queria ter certeza de que está confortável, se precisa de alguma coisa." "Estou bem, obrigada." Alexandre assentiu, mas não se moveu para sair. Ficaram se olhando por um momento, uma tensão estranha preenchendo o ar entre eles. "Camila", ele começou, dando um passo para dentro do quarto. "Eu sei que nosso casamento não começou da forma tradicional. Sei que você não me escolheu." "Alexandre, me deixa terminar." Ele se aproximou mais. "Mas quero que saiba que pretendo ser um bom marido. Vou cuidar de você, protegê-la, dar tudo o que precisar. É gentil da sua parte. Não é gentileza. É." Ele parou perto dela, close o suficiente para que Camila pudesse sentir o calor de seu corpo. "Você é linda, Camila. Muito mais linda do que as fotos." O coração dela disparou. "Alexandre, eu não vou forçar nada, mas também não vou fingir que não a desejo." Sua voz ficou mais rouca. "Se me deixar, gostaria de beijá-la, de verdade desta vez." Camila sabia que deveria dizer não. Deveria manter distância até conhecê-lo melhor. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que não esperava ver, que fez suas defesas ruírem. "Tudo bem", ela sussurrou. Alexandre se aproximou devagar, dando tempo para ela mudar de ideia. Quando finalmente tocou seus lábios, foi com uma gentileza que a surpreendeu. O beijo começou casto, exploratório, mas quando ela não se afastou, ele se aprofundou. As mãos grandes de Alexandre subiram para emoldurar o rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas enquanto seus lábios se moviam contra os dela com crescente paixão. Camila sentiu suas pernas amolecerem, um calor desconhecido se espalhando pelo corpo. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. "Camila", Alexandre murmurou, a testa encostada na dela. "Eu nunca fiz isso antes", ela confessou, corando violentamente. "Eu sei." Ele acariciou seus cabelos. "E não vamos fazer nada que você não queira, mas... Posso ficar aqui com você esta noite? Só para ficar, para que não se sinta sozinha em sua primeira noite aqui." Era loucura. Ela mal o conhecia. Mas de alguma forma, a ideia de passar a noite sozinha em um lugar estranho parecia pior que dividir a cama com seu novo marido. "Pode ficar", ela disse baixinho. Alexandre sorriu, beijando sua testa ternamente. "Obrigado." Eles se deitaram na cama grande, inicialmente mantendo distância. Mas conforme a noite avançou, Camila se viu relaxando, se aproximando do calor do corpo dele. Alexandre a envolveu em seus braços e ela se encaixou perfeitamente contra seu peito. "Alexandre?", ela sussurrou no escuro. Eu estava com muito medo hoje." "E agora?" Camila pensou por um momento. "Agora estou... curiosa." Ela sentiu ele sorrir contra seus cabelos. É um bom começo. E pela primeira vez desde que soubera do casamento arranjado, Camila se permitiu ter esperança. Talvez sua nova vida não fosse uma prisão. Talvez fosse o começo de algo que ela jamais havia imaginado ser possível. Adormeceu nos braços de Alexandre, sentindo-se mais segura do que se sentia há anos. Camila acordou com o som dos pássaros e o aroma de café fresco subindo da cozinha. Por um momento, confusa entre o sono e a vigília, não se lembrou onde estava. Então sentiu o peso do braço de Alexandre ao redor de sua cintura e tudo voltou. O casamento, a fazenda, a primeira noite que tinha sido surpreendentemente reconfortante. Alexandre ainda dormia, o rosto relaxado e mais jovem no descanso.
Camila permitiu-se estudá-lo pela primeira vez sem constrangimento. As linhas de expressão ao redor dos olhos falavam de alguém que sorria mais do que ela havia visto ontem. A barba, por fazer, dava-lhe um ar mais acessível, menos intimidador. Tentou se mover cuidadosamente para não acordá-lo, mas ele abriu os olhos imediatamente, alerta, como alguém acostumado a despertar cedo. "Bom dia", disse com a voz rouca de sono, mas com um sorriso que fez o coração de Camila acelerar. "Bom dia. Desculpe por acordá-lo. Eu sempre acordo cedo. Hábito de fazendeiro." Ele se sentou, passando a mão pelos cabelos. "Dormiu bem?" "Melhor do que esperava", admitiu Camila, corando ligeiramente. "Ótimo." Alexandre se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. "Que tal conhecer sua nova casa direito? E depois posso mostrar a fazenda, se quiser." A manhã passou como um sonho. Dona Antônia serviu um café da manhã farto na cozinha ampla e acolhedora, pão de queijo ainda quente, café passado na hora, frutas do pomar da própria fazenda, queijo e doce de leite caseiros. A cozinheira, uma senhora robusta de uns 60 anos, tratou Camila com carinho maternal imediato. "Que bom ter uma mulher jovem nesta casa de novo", disse, enchendo o prato de Camila. O patrão precisava de alguém para cuidar dele. Vive só trabalhando, não se alimenta direito quando está sozinho. "Dona Antônia exagera", Alexandre protestou, mas Camila percebeu o carinho mútuo entre eles. "Há quanto tempo trabalha aqui?" perguntou Camila. "Desde que o Alexandre comprou a fazenda há 15 anos. Vi este lugar crescer do nada para o que é hoje." Depois do café, Alexandre guiou Camila pela casa. Cada cômodo revelava mais sobre sua personalidade. A biblioteca repleta de livros sobre agricultura, história e alguns romances. O escritório com mapas da propriedade cobrindo as paredes. A sala de estar com móveis confortáveis e uma lareira grande para as noites frias de inverno. "Este quarto era da minha primeira esposa", disse Alexandre, hesitando diante de uma porta fechada. "Está tudo guardado lá dentro. Se quiser, posso mandar retirar as coisas." "Não precisa fazer isso por minha causa", Camila respondeu gentilmente. "Era parte da sua vida." Alexandre a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Obrigado por entender." O passeio pela fazenda foi revelador. Alexandre transformava-se quando falava sobre o trabalho. Tornava-se mais animado, mais jovem, claramente apaixonado por cada hectare de terra. Apresentou-a aos funcionários com orgulho evidente, chamando-a de "minha esposa", de uma forma que fez Camila se sentir realmente parte daquele lugar. Visitaram o curral onde o gado Nelore pastava tranquilamente, os cafezais que se estendiam pelas encostas das colinas, a sede com seus equipamentos modernos para processamento. Tudo era organizado, próspero, reflexo do trabalho árduo e da dedicação de Alexandre. "É impressionante o que você construiu", comentou Camila quando pararam para descansar à sombra de uma mangueira centenária. "Não foi fácil. Os primeiros anos foram muito difíceis." Alexandre olhou para as terras com satisfação. "Mas cada sacrifício valeu a pena." "Me conta como começou?" Ele hesitou, como se não estivesse acostumado a falar sobre si mesmo. "Meu pai era vaqueiro na fazenda dos Andrade, aqui perto. Morreu quando eu tinha 20 anos, deixando só dívidas. Trabalhei como peão por alguns anos, juntando cada centavo. Quando consegui dinheiro suficiente, comprei este pedaço de terra que ninguém queria. Era só pasto degradado e erosão. E transformou em tudo isso, com muito trabalho e teimosia." Ele sorriu. "Minha mãe dizia que eu era teimoso demais para aceitar fracasso. Ela ainda está viva? Morreu há 5 anos. Chegou a ver a fazenda prosperando, o que me deixa feliz." Camila percebeu a tristeza em sua voz. "Devem ter sido muito próximos." "Éramos. Ela era uma mulher forte. Criou 3 filhos praticamente sozinha depois que meu pai morreu. Você tem irmãos?" "Uma irmã em Belo Horizonte e um irmão em São Paulo. Ambos médicos. Eu fui o único que escolheu ficar na terra." Conforme os dias passavam, Camila se adaptava à rotina da fazenda. Alexandre saía cedo para acompanhar o trabalho, mas sempre retornava para almoçar com ela.
As tardes eram suas favoritas. Ele a levava para cavalgar pelos campos, ensinando-a a montar com paciência infinita. Relaxa os ombros, instruía, caminhando ao lado de Mel, a égua mansa que havia escolhido para ela. A Mel sente sua tensão. Respira fundo. Tenho medo de cair, confessou Camila, agarrada às rédeas. Não vai cair. Estou aqui. A voz dele era firme, tranquilizadora. Confie em mim. E ela confiava. A cada dia, Alexandre demonstrava ser um homem de palavra. Gentil sem ser condescendente, protetor sem ser possessivo. Tratava-a com um respeito que ela nunca havia recebido dos tios. Uma tarde, 2 semanas após o casamento, Camila estava no jardim tentando reviver as roseiras abandonadas quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório. Uma das janelas estava aberta e ela não pôde evitar ouvir. Você está maluco, Alexandre? Dizia uma voz masculina desconhecida. Casar com uma menina que mal conhece? E ainda por cima pagar as dívidas da família dela? Minha vida pessoal não é da sua conta, Carlos, respondeu Alexandre claramente irritado. É sim quando você é meu sócio. Essa menina pode estar atrás do seu dinheiro. Camila não é assim. Como você pode ter certeza? Ela tem 20 anos, Alexandre. 20? Você poderia ter qualquer mulher? Não quero qualquer mulher. A voz de Alexandre saiu mais alta. E não aceito que fale da minha esposa dessa forma. Camila se afastou da janela, o coração apertado. Sabia que as pessoas comentariam sobre seu casamento, mas ouvir diretamente as acusações doía. E pior, uma parte dela se perguntava se Alexandre realmente acreditava nela ou se também tinha dúvidas. No jantar, ela estava quieta, perdida em pensamentos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Alexandre, notando seu humor. Ouvi sua conversa com aquele homem hoje à tarde. Sem querer, acrescentou rapidamente. O rosto de Alexandre se endureceu. Carlos sempre foi um idiota. Não dê ouvidos a ele. Mas ele não está errado, está? As pessoas vão pensar que me casei com você pelo dinheiro. Alexandre pousou o garfo, dando-lhe atenção total. E é isso que você pensa? Não. A resposta saiu rápida demais, veemente demais. Eu não escolhi este casamento, mas não foi pelo dinheiro. Então por que está preocupada com o que os outros pensam? Camila mordeu o lábio, tentando encontrar as palavras certas. Porque não quero que você duvide de mim. Não quero que ache que estou aqui só por interesse. Alexandre se levantou, contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Olha para mim, pediu gentilmente. Quando ela obedeceu, ele segurou seu rosto com as mãos. Eu sei quem você é, Camila. Vejo como trata os funcionários, como se preocupa com as plantas do jardim, como fica feliz com coisas simples como o nascer do sol. Isso não pode ser fingido. Como pode ter tanta certeza? Porque eu já vivi o suficiente para reconhecer a autenticidade quando vejo. Ele acariciou seus cabelos. E porque cada dia que passa, você me mostra um pouco mais de quem realmente é. E quem sou eu? Alexandre sorriu. Uma mulher forte que está aprendendo a confiar novamente. Uma pessoa gentil que vê beleza onde outros veem só trabalho. A mulher que está trazendo vida de volta para esta casa. O coração de Camila se acelerou. Havia algo na forma como ele a olhava, uma intensidade que a fazia sentir borboletas no estômago. Alexandre, posso beijá-la? Ele perguntou baixinho. Desta vez, ela não hesitou. Sim. O beijo foi diferente do primeiro, mais seguro, mais apaixonado. Camila se pegou correspondendo com uma ardor que a surpreendeu, suas mãos subindo para se emaranhar nos cabelos dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Camila, murmurou Alexandre, a voz rouca, você está me fazendo sentir coisas que não sentia há muito tempo. Que tipo de coisas? Vontade de chegar em casa no final do dia. Vontade de compartilhar as pequenas vitórias e derrotas. Vontade de... Ele hesitou. De quê? De ser mais que apenas sua proteção.
de ser alguém que você escolheria estar, não alguém com quem foi obrigada a casar. O coração de Camila se derreteu diante da vulnerabilidade em sua voz. Alexandre, você já é muito mais que proteção para mim. É mesmo? Ela assentiu, surpresa com sua própria certeza. É. Naquela noite, pela primeira vez, foi Camila quem pediu para Alexandre ficar em seu quarto. Eles não fizeram nada além de conversar e se beijar, mas havia uma intimidade crescente entre eles que ia muito além do físico. Me conta sobre sua primeira esposa, pediu Camila, aninhada contra o peito dele. Alexandre ficou tenso. Por que quer saber? Porque ela foi importante para você. Porque faz parte de quem você é. Ele ficou quieto por tanto tempo que ela achou que não fosse responder. Então começou a falar, a voz baixa na escuridão. Conheci a Isabel na faculdade. Ela estudava veterinária, eu agronomia. Era inteligente, determinada. Sonhava em ter uma clínica para animais de grande porte. Sua mão acariciava os cabelos de Camila inconscientemente. Casamos jovens, cheios de planos. Ela me ajudou a sonhar com esta fazenda. Vocês foram felizes? Por um tempo, mas ela queria filhos, e eu estava tão focado em estabelecer a fazenda que sempre adiava. Dizia que quando tivéssemos mais estabilidade, quando a situação estivesse melhor. Sua voz falhou. Quando finalmente estávamos prontos para tentar, descobrimos o câncer. Alexandre, sinto muito. Ela morreu me perdoando por todas as vezes que adiamos a família que ela queria. E eu nunca perdoei a mim mesmo por isso. Camila ergueu a cabeça para olhá-lo. É por isso que se fechou? Por isso que não se casou novamente? Partly. Também porque nenhuma mulher parecia disposta a viver esta vida. A fazenda fica longe de tudo. É trabalho árduo. Não tem a agitação da cidade. E você achou que eu seria diferente por quê? Alexandre sorriu tristemente. Talvez porque você não teve escolha. Talvez porque pensei que poderia oferecer estabilidade em troca de companhia. Não esperava que fosse sentir. O quê? Que fosse me apaixonar novamente. O coração de Camila parou. Você está se apaixonando por mim? Acho que já me apaixonei. Ele acariciou seu rosto. E você? Como se sente em relação a mim? Camila pensou por um momento, explorando seus próprios sentimentos. Confusa, admitiu. Mas também segura, feliz. Você me faz sentir valorizada. É um começo, disse Alexandre, beijando sua testa. É mais que um começo, corrigiu Camila. É muito mais. Na manhã seguinte, Camila acordou com Alexandre já vestido para o trabalho, mas esperando para se despedir. Preciso ir para Belo Horizonte hoje, disse. Reunião com compradores. Volto amanhã. Posso ir com você? Alexandre pareceu surpreso e contente. Gostaria? Gostaria de conhecer a cidade e... Ela hesitou. Não quero ficar longe de você. O sorriso que ele lhe deu foi radioso. Então vamos juntos. A viagem para Belo Horizonte foi reveladora. Alexandre mostrou-lhe a cidade onde estudara, os lugares que frequentava quando jovem. Na reunião, apresentou-a com orgulho evidente como sua esposa. E Camila viu como era respeitado no mundo dos negócios. Você é importante, comentou ela quando saíram da última reunião. A fazenda é importante. Eu sou apenas quem a representa. Não, você é importante. Vi como as pessoas te ouvem, como confiam no que você diz. Alexandre parou de caminhar, virando-se para ela. Obrigado por vir comigo hoje, por querer fazer parte da minha vida. Quero fazer parte de tudo, disse Camila, surpresa com sua própria coragem. Do trabalho, dos projetos, dos sonhos. Mesmo sabendo o que significa viver longe da cidade, que significa acordar cedo, lidar com as dificuldades da vida rural. Especially por isso. Quero construir algo com você, Alexandre. Quero que esta fazenda seja nossa, não apenas sua. Alexandre a puxou para um beijo ali mesmo na rua movimentada, sem se importar com os olhares curiosos. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, respondeu Camila,
finalmente permitindo-se admitir o que já sabia há dias. Na viagem de volta, de mãos dadas no carro, Camila soube que sua vida havia mudado completamente. Não estava mais sendo arrastada pelo destino. Estava escolhendo ativamente seu futuro. E escolhia Alexandre, a fazenda, a vida que poderiam construir juntos. No que está pensando? Perguntou Alexandre, notando sua expressão pensativa. Em como é engraçado que o pior dia da minha vida, quando meus tios me disseram sobre o casamento, acabou me levando ao melhor, respondeu sinceramente. Ainda acha que foi o melhor? Tenho certeza, disse Camila apertando sua mão. Porque me trouxe para você. Alexandre levou a mão dela aos lábios, beijando seus dedos delicadamente. Então somos dois sortudos. Quando chegaram à fazenda naquela noite, não era mais a casa de Alexandre onde Camila vivia. Era o lar deles, o lugar onde estavam construindo algo novo e belo juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Camila se sentia exatamente onde pertencia. Um mês havia se passado desde que Camila e Alexandre declararam amor um pelo outro. E a vida na fazenda havia ganhado uma doçura que ela jamais imaginara possível. As manhãs começavam com beijos suaves e café compartilhado, as tardes se estendiam em cavalgadas pelos campos onde conversavam sobre tudo e nada, e as noites terminavam abraçados, conhecendo-se cada vez mais profundamente. Era uma manhã de sábado quando Camila acordou sozinha na cama. Há semanas que Alexandre dormia em seu quarto, mas ainda não haviam dado o passo final em sua intimidade. Ele respeitava seu ritmo com uma paciência que a tocava profundamente, mas ela sentia que estava pronta para mais. Encontrou-o na varanda, tomando café e lendo relatórios, mesmo no fim de semana. Estava apenas de camiseta e calça jeans, os cabelos ainda bagunçados do sono, e Camila sentiu aquele aperto familiar no peito ao vê-lo. Bom dia, trabalhador incansável, disse, beijando sua têmpora antes de se sentar ao lado dele. Bom dia, dorminhoca. Alexandre sorriu, puxando-a para perto. Dormi mal à noite. Fiquei pensando. Em quê? Em você. Em nós. Ele fechou os relatórios, dando-lhe atenção total. Camila, você tem sido feliz aqui? De verdade? A pergunta a surpreendeu. Por que pergunta isso? Porque às vezes me sinto egoísta. Você é tão jovem. Poderia estar vivendo coisas diferentes, conhecendo pessoas da sua idade. Camila o interrompeu com um beijo, longo e doce. Alexandre Ferreira, você é o homem mais teimoso que já conheci. Quantas vezes preciso dizer que escolho estar aqui? Que escolho você? Mas não foi realmente uma escolha no início. Não, não foi. Mas agora é. A cada dia, acordo e escolho amar você. Escolho nossa vida juntos. Ela acariciou seu rosto. E você? Tem certeza de que me quer? Uma menina inexperiente que não sabe nada sobre ser esposa de fazendeiro? Alexandre riu. Um som rico e caloroso. Você transformou esta fazenda em um lar, Camila. Os funcionários te adoram. As plantas florescem onde você toca. Até eu ando sorrindo mais segundo a dona Antônia. Ela disse isso? Disse que não me via tão feliz desde antes da Isabel morrer. A expressão dele ficou séria. E é verdade. Você me trouxe de volta à vida. Camila sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você também me salvou. Dos meus tios, de uma vida sem propósito, de nunca conhecer o que é ser realmente amada. Eles se beijaram novamente, mas desta vez havia uma urgência diferente, uma necessidade que ia além do carinho. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Camila, Alexandre murmurou, a voz rouca. Eu quero você, completamente, mas só se... Eu também quero. Ela o interrompeu, corando, mas mantendo os olhos fixos nos dele. Estou pronta, Alexandre. Estou pronta para ser sua esposa em todos os sentidos. Os olhos dele escureceram de desejo. Tem certeza? Absoluta. Alexandre se levantou, estendendo a mão para ela. Então vem comigo. Ele a guiou até o quarto principal, o dele, que ela ainda não havia entrado. Era masculino,
mas acolhedor, com uma cama grande de madeira escura e janelas que davam vista para os campos de café. Este será nosso quarto, disse Alexandre, parando próximo à cama. Se você quiser. Quero tudo com você, respondeu Camila, permitindo que ele a puxasse para seus braços. O que se seguiu foi uma dança delicada de descoberta. Alexandre era gentil, mas apaixonado, guiando-a cuidadosamente pelos mistérios da intimidade. Cada toque, cada beijo, era uma revelação para Camila, que se entregou completamente ao homem que amava. Quando finalmente se uniram, foi com uma ternura que fez Camila chorar de emoção. Alexandre segurou seu rosto entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Eu te amo, sussurrou enquanto se movia devagar, permitindo que ela se acostumasse com as novas sensações. Eu te amo também, ela respondeu, maravilhada com a intimidade absoluta do momento. Depois, deitados entrelaçados, Camila se sentia completamente transformada. Não era mais a menina assustada que havia chegado à fazenda 2 meses antes. Era uma mulher amada e que amava em retorno. Como se sente? Perguntou Alexandre, acariciando seus cabelos. Completa, respondeu ela sinceramente. Como se finalmente soubesse quem sou. E quem você é? Sua. Completamente sua. Alexandre a beijou suavemente. E eu sou seu. Para sempre. Nas semanas que se seguiram, eles eram inseparáveis. Camila se mudou definitivamente para o quarto principal e começou a envolver-se mais profundamente nos negócios da fazenda. Alexandre a ensinou sobre os ciclos do café, sobre a gestão do gado, sobre os desafios da agricultura. Ela revelou ter uma mente afiada para números e uma intuição natural para lidar com pessoas. Você deveria ter estudado administração, comentou Alexandre uma tarde, depois que ela sugeriu uma melhoria no sistema de distribuição que resultaria em economia significativa. Ainda posso estudar, disse Camila. Educação à distância, talvez. Gostaria de ser uma parceira de verdade nos negócios também. Você já é minha parceira em tudo. Alexandre sorriu, puxando-a para um beijo. Foi durante uma dessas tardes de trabalho conjunto que receberam uma visita inesperada. Carlos, o sócio de Alexandre, apareceu acompanhado de uma mulher elegante de uns 35 anos. Alexandre, preciso falar com você, disse Carlos, mal cumprimentando Camila. Qualquer coisa que tenha a dizer pode falar na frente da minha esposa, respondeu Alexandre, passando o braço possessivamente ao redor da cintura de Camila. Está bem. Carlos parecer desconfortável. Esta é Verônica Miranda, consultora em gestão familiar. Ela trabalha com grandes fortunas, ajudando a proteger patrimônios em casos de situações matrimoniais complexas. O clima na sala ficou tenso imediatamente. Alexandre enrijeceu ao lado de Camila. Que tipo de situações? Perguntou com voz perigosamente baixa. Alexandre, seja racional, disse Verônica, ignorando a hostilidade óbvia. Você é um homem rico que se casou rapidamente com uma mulher muito mais jovem. É prudente proteger seus bens com um acordo pós-nupcial. Saiam da minha casa, disse Alexandre, a voz gelada. Agora. Alexandre, pense bem, começou Carlos. Saiam. Depois que os dois partiram, Alexandre ficou visivelmente abalado. Camila o encontrou no escritório, com a cabeça entre as mãos. Você está bem? Perguntou gentilmente. Não estou. Ele levantou a cabeça, os olhos cheios de raiva e dor. Como ele pode pensar que eu... Hey! Camila se ajoelhou diante dele, pegando suas mãos. Não importa o que eles pensam. Importa o que nós sabemos. Mas e se outras pessoas pensarem a mesma coisa? E se toda a região achar que você se casou comigo por dinheiro? Alexandre, olha para mim. Camila esperou até que ele obedecesse. Eu me importo com a opinião de uma pessoa sobre nosso casamento, a sua, mas ninguém importa. Você não entende. Em círculos pequenos como este, a reputação é tudo. Se as pessoas começarem a sussurrar, deixa elas sussurrarem. Camila se levantou, puxando-o consigo. Nós sabemos a verdade,
Sabemos que nosso amor é real. Como você pode ter tanta certeza? Porque você me mostra todos os dias, na forma como me olha quando acorda, como me ensina sobre a fazenda, como me faz sentir a mulher mais desejada do mundo. Ela acariciou seu rosto. E porque eu sinto o mesmo por você. Alexandre a puxou para um abraço apertado. Eu te amo tanto que às vezes dói. Eu sei. Eu sinto a mesma coisa. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se quisessem provar um ao outro a realidade dos seus sentimentos. Depois, Alexandre revelou mais sobre seus medos. Quando a Isabel morreu, pensei que nunca mais seria capaz de amar alguém assim. Construí muralhas ao redor do coração. Ele beijou os cabelos de Camila. Você demoliu todas elas, e agora tenho medo de perdê-la também. Você não vai me perder, prometeu Camila. Teria que me expulsar da fazenda à força. E se eu morrer primeiro? Sou muito mais velho. Não fale assim. Camila se ergueu para olhá-lo. Temos uma vida inteira pela frente. E se algo acontecer, enfrentaremos juntos. Camila. Alexandre, você quer filhos comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Filhos? Sim, pequenos Alexandres correndo pelos campos, pequenas Camilas ajudando no jardim. O rosto dele se iluminou lentamente. Você quer filhos comigo? Quero tudo com você. Uma família, um futuro, envelhecer juntos nesta fazenda. Alexandre a beijou com tanta paixão que ela ficou tonta. Eu quero isso mais do que qualquer coisa no mundo. Então pare de se preocupar com o que os outros pensam e foque no que nós estamos construindo. No dia seguinte, Alexandre tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Convocou uma reunião com os principais fazendeiros e empresários da região, além de todos os funcionários da fazenda. Algumas pessoas questionaram as motivações do meu casamento, disse diante do grupo reunido no salão da sede. Então quero esclarecer uma coisa. Minha esposa não se casou comigo por dinheiro. Eu que me casei com ela por amor. Camila, sentada na primeira fileira, sentiu o coração acelerar. Camila transformou não apenas minha vida pessoal, mas também trouxe ideias valiosas para a fazenda. Ela será oficialmente minha sócia a partir de hoje, com participação igual nos lucros e nas decisões. Alexandre olhou diretamente para ela. Porque uma parceria verdadeira é baseada em igualdade, não em proteção. O salão ficou em silêncio por um momento, depois explodiu em aplausos. Os funcionários claramente aprovavam. Já haviam visto como Camila se integrava naturalmente à vida da fazenda. Depois da reunião, Camila encontrou Alexandre no escritório, assinando os documentos de transferência. Você não precisava fazer isso, disse ela. Precisava sim. Não por causa do que as pessoas poderiam pensar, mas porque é o certo. Você é minha parceira em tudo. Deve ser também nos negócios. Alexandre. E tem mais uma coisa. Ele se levantou, indo até o cofre. De lá tirou uma pequena caixa de veludo. Sei que você já tem aliança de casamento, mas esta é diferente. Dentro da caixa havia um anel de diamante solitário, delicado e elegante. É lindo, sussurrou Camila. Era da minha avó. Minha mãe me deu antes de morrer. Disse para dar para a mulher que realmente amasse. Alexandre pegou sua mão esquerda. Camila Santos Ferreira, você aceita ser minha esposa não por obrigação, mas por escolha? Camila estava chorando abertamente agora. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, ao lado da aliança simples do casamento, Camila soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Naquela noite, celebraram de todas as formas possíveis. Dona Antônia preparou um jantar especial. Os funcionários mais próximos se juntaram a eles na varanda para brindar. E quando finalmente ficaram sozinhos, fizeram amor com uma paixão renovada. Sabe o que mais me surpreende? Disse Camila, aninhada contra o peito de Alexandre. O quê? Como me sinto segura para ser eu mesma com você. Nunca tive isso antes. Como assim?
Com meus tios eu sempre tentava ser invisível, não incomodar. Com você, posso ter opiniões, fazer sugestões, até discordar. Eu quero suas opiniões. Quero conhecer cada pensamento, cada sonho que você tem. Então te conto um segredo, disse Camila, brincando com os pelos do peito dele. Às vezes, quando você está trabalhando e não está olhando, eu fico só observando você, pensando em como sou sortuda. Eu faço a mesma coisa, confessou Alexandre, especialmente quando você está cuidando do jardim. Você fica tão concentrada, tão linda. Alexandre? Obrigada. Por quê? Por me amar como sou, por me fazer sentir valiosa. Alexandre a virou de lado para olhá-la nos olhos. Camila, você é a coisa mais preciosa da minha vida. Mais preciosa que esta fazenda, que todo o dinheiro que tenho. Como pode ter tanta certeza? Porque se tivesse que escolher entre ter você ou ter tudo isso, escolheria você sem hesitar. Camila o beijou profundamente, derramando todo o seu amor no gesto. Ainda bem que não precisa escolher. Ainda bem, concordou Alexandre, beijando-a de volta. 3 meses depois do casamento, Camila acordou passando mal. A princípio pensou que fosse algo que havia comido, mas quando a náusea persistiu por vários dias, uma suspeita começou a se formar. Discretamente pediu para Dona Antônia levá-la à cidade. Na farmácia comprou um teste de gravidez com o coração batendo descompassado. O resultado positivo a deixou em choque por alguns minutos. Depois uma alegria imensa tomou conta de seu peito. Um bebê, o filho de Alexandre, decidiu contar a ele de forma especial. Naquela noite, preparou um jantar romântico na varanda, com velas e as flores favoritas dele do jardim. Que ocasião especial é esta? Perguntou Alexandre, claramente intrigado. É uma comemoração, disse Camila, mal conseguindo conter a emoção. Do quê? Do futuro, do nosso futuro. Ela respirou fundo. Alexandre, estou grávida. Ele ficou imóvel por um longo momento, apenas olhando para ela. Então um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Grávida? Tem certeza? Absoluta. Alexandre se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira, contornou a mesa e a pegou no colo, girando com ela pela varanda. Um bebê! Vamos ter um bebê! Ele a colocou no chão, beijando-a apaixonadamente. Camila, você me fez o homem mais feliz do mundo. Você está feliz mesmo? Feliz? Estou eufórico. Ele se ajoelhou, beijando sua barriga ainda lisa. Oi, pequeno. Sou seu papai. Camila riu, passando os dedos pelos cabelos dele. Acho que você vai ser um pai maravilhoso. E você vai ser uma mãe incrível. Alexandre se levantou, abraçando-a com cuidado extra. Camila, obrigado por me dar tudo que eu nem sabia que queria. Obrigada por me mostrar o que é uma família de verdade. Naquela noite, deitados juntos depois de fazer amor com ternura infinita, Alexandre sussurrou em seu ouvido. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Que nosso filho vai nascer de um casamento de amor verdadeiro. Ele vai crescer vendo como 2 pessoas que se amam de verdade vivem juntas. Como nós vivemos, murmurou Camila, já sonolenta. Como nós vivemos, concordou Alexandre, beijando sua têmpora. Para sempre. E enquanto adormeciam abraçados, com as mãos de Alexandre protetoramente sobre sua barriga, Camila soube que sua história havia encontrado seu final feliz, que na verdade era apenas o começo de uma vida ainda mais bela. 6 meses de casamento haviam transformado Camila completamente. Agora, com 3 meses de gravidez, ela irradiava uma felicidade que contagiava toda a fazenda. Alexandre a tratava como um tesouro precioso, mas sem exageros. Respeitava sua força crescente e sua determinação em continuar ativa nos negócios. Era uma manhã de segunda-feira, quando receberam a visita que mudaria tudo. Camila estava no escritório, revisando contratos de exportação, quando ouviu o som de um carro chegando. Pela janela, viu uma mulher elegante sair de um sedã preto. Era seus tios Roberto e Conceição. O estômago dela se contraiu.
Em 6 meses, não haviam tido nenhum contato, e ela havia se convencido de que nunca mais os veria. Camila! Gritou tia Conceição, abrindo os braços como se fosse o reencontro mais feliz do mundo. Minha querida sobrinha! Tia Conceição, tio Roberto. A voz de Camila saiu fria, controlada. O que fazem aqui? Viemos ver como você está, é claro, disse Roberto, olhando impressionado para a casa. E que lugar bonito! Você caiu em pé, menina. Naquele momento, Alexandre apareceu vindo do campo. Ele analisou a situação rapidamente e se posicionou ao lado de Camila, a mão possessivamente em suas costas. Você deve ser o Alexandre, disse Conceição com um sorriso interesseiro. Somos os tios da Camila, praticamente os pais dela. Sei exatamente quem vocês são, respondeu Alexandre, a voz gelada. Que hostilidade é essa? Riu Roberto nervosamente. Somos família. Família não vende uma menina de 20 anos para pagar dívidas, disse Alexandre sem rodeios. O clima ficou pesado instantaneamente. Conceição tentou rir, mas sem graça. Que exagero! Foi um arranjo benéfico para todos. Benéfico para vocês, corrigiu Camila, encontrando sua voz. O que querem aqui? Roberto e Conceição trocaram olhares. Era óbvio que não esperavam resistência. Bem, começou Roberto. Estamos com algumas dificuldades financeiras novamente. Não, disse Camila imediatamente. Nem deixou a gente terminar de falar. Não preciso ouvir. A resposta é não. Camila se ergueu, a mão inconscientemente indo para a barriga. Vocês me venderam uma vez. Não tem mais direito nenhum sobre minha vida. Camila, seja razoável, tentou Conceição. Somos sua família. E agora você tem tanto... Eu tenho tanto porque meu marido trabalhou a vida inteira para construir isso, respondeu Camila, a voz crescendo. Vocês não contribuíram com nada. Nós te criamos, protestou Roberto. Te demos um teto, comida. Vocês me lembravam todo dia de quanto eu custava, rebateu Camila. Me faziam sentir como um fardo, e no final me venderam como gado. Alexandre deu um passo à frente, claramente contendo a raiva. Acho melhor vocês irem embora. Olha só que atrevimento, disse Conceição. Camila, você vai deixar esse homem falar assim com seus tios? Esse homem é meu marido, e está defendendo a família dele, que sou eu. Camila ergueu o queixo. Quero que saiam da minha propriedade. Agora. Sua propriedade? Riu Roberto amargamente. Você nem sabia que lugar como este existia há 6 meses. E agora é sócia dela, disse Alexandre calmamente. Com direitos iguais aos meus. Então sim, é propriedade dela. Os tios ficaram visivelmente chocados. Era claro que esperavam encontrar a mesma menina submissa que haviam deixado para trás. Vocês têm 5 minutos para sair, continuou Alexandre. Antes que eu chame a segurança. Depois que eles partiram, com protestos e ameaças vazias, Camila desabou em uma cadeira, tremendo. Ei! Disse Alexandre, ajoelhando-se diante dela. Está tudo bem. Eles se foram. Eu não esperava me sentir assim, confessou Camila. Achei que ficaria triste, mas só sinto raiva. É normal. Eles te machucaram profundamente. Não é só isso. Camila o olhou nos olhos. É que eu finalmente entendi a diferença entre família de sangue e família de verdade. Você, a dona Antônia, o pessoal da fazenda, vocês são minha família. Alexandre a beijou suavemente. E sempre seremos. Naquela noite, Camila acordou no meio da madrugada com cólicas estranhas. A princípio tentou ignorar, mas quando sentiu uma umidade entre as pernas, acendeu a luz e viu sangue. Alexandre! Gritou, o pânico tomando conta. Ele acordou instantaneamente, viu o sangue e entrou em ação. Em 15 minutos estavam no carro, correndo para o hospital em Belo Horizonte. As próximas horas foram as mais longas da vida de Camila. Exames, médicos sussurrando, Alexandre segurando sua mão com força. Finalmente, Dr. Fernando Araújo, o obstetra, veio dar o veredito. Não houve aborto, disse,
E Camila sentiu como se pudesse respirar novamente. Mas foi um sangramento significativo. Vou precisar que você fique de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. O bebê vai ficar bem? Perguntou Alexandre, a voz tensa. Com cuidado, sim. Mas qualquer esforço físico ou estresse emocional pode causar complicações. Na volta para casa, Alexandre estava visivelmente abalado. Foi minha culpa, disse ele. Eu deveria ter expulsado seus tios assim que chegaram. Não foi culpa sua, disse Camila. Foi estresse. Pode ter sido qualquer coisa. Você quase perdeu nosso filho por causa daqueles... Mas não perdi. Estamos bem. Ela pegou sua mão. Alexandre, você está me assustando. Não foi culpa de ninguém. Mas Alexandre mergulhou em uma culpa profunda. Nos dias seguintes, mal saía de perto dela, cancelou reuniões importantes, delegou tudo para João, o capataz. Você precisa trabalhar, disse Camila no 3º dia. A fazenda não pode parar. A fazenda não importa se eu perder você. Alexandre, olha para mim. Camila esperou que ele obedecesse. Você está sendo irracional. Eu estou bem. O bebê está bem. Desta vez. E se da próxima vez não estiver? Então enfrentaremos quando acontecer. Mas não podemos viver com medo. Mas Alexandre não conseguia se livrar da ansiedade. Começou a ter pesadelos. Acordava várias vezes durante a noite para verificar se ela estava respirando. Camila percebia que ele estava se tornando superprotetor demais. A situação chegou ao limite quando, 2 semanas depois, Camila se levantou para pegar um copo d'água na cozinha e Alexandre entrou em pânico. O que está fazendo? Dr. Fernando disse repouso. Disse 2 semanas. Já passaram 2 semanas. Mas você não deveria estar andando sozinha. Alexandre, pare! A voz de Camila saiu mais alta que ela pretendia. Você está me sufocando. Ele parou, claramente machucado pela reprimenda. Eu só quero protegê-la. Eu sei e amo você por isso. Mas isso não é proteção, é prisão. Camila se aproximou dele. Amor, você está com medo de me perder como perdeu a Isabel? Alexandre ficou em silêncio, mas a dor em seus olhos confirmou suas suspeitas. Eu não sou a Isabel, disse Camila gentilmente. E você não pode me manter em uma bolha para garantir que nada aconteça comigo. Eu não suportaria te perder, confessou Alexandre, a voz quebrada. E eu não suportaria ver você destruir nossa felicidade por causa do medo. Camila segurou seu rosto. Alexandre, você precisa confiar. Confiar em mim, confiar no destino, confiar que somos fortes o suficiente para enfrentar qualquer coisa juntos. E se não formos? Então, pelo menos teremos vivido de verdade, não apenas sobrevivido. Naquela noite, eles tiveram a conversa mais profunda de seu casamento. Alexandre revelou seus medos mais íntimos, de não ser suficiente, de não conseguir proteger quem ama, de estar condenado a perder todos que importam para ele. Minha mãe morreu sozinha enquanto eu estava trabalhando, confessou. Isabel passou os últimos meses implorando para eu ficar mais tempo com ela, mas eu sempre tinha uma desculpa de trabalho. E agora está compensando comigo? Talvez. Alexandre, o que aconteceu com elas foi trágico, mas não foi culpa sua. E tentar me proteger de tudo não vai garantir que eu viva para sempre. Então, o que eu faço com esse medo? Você vive apesar dele. Você me ama apesar dele. E você confia que nossa história é diferente. Foi um processo lento, mas Alexandre gradualmente aprendeu a relaxar novamente. Com a ajuda de Camila, voltou a se envolver ativamente na fazenda, embora sempre mantivesse um cuidado extra com ela. 3 meses depois do susto, com 6 meses de gravidez, Camila estava no jardim quando recebeu uma ligação inesperada. Camila, é a advogada doutora Paula Mendes. Representa o espólio de seus pais. Meus pais? Mas eles morreram há mais de 10 anos. Sim, mas há questões pendentes. Poderia vir ao meu escritório em Belo Horizonte, preferencialmente com seu marido. Curiosa e ligeiramente apreensiva,
Camila convenceu Alexandre a acompanhá-la no dia seguinte. O que descobriram no escritório da advogada foi surpreendente. Os pais de Camila haviam deixado um seguro de vida significativo e alguns investimentos, mas os tios nunca lhe contaram. O valor total é de aproximadamente R$ 800 mil, explicou doutora Paula. Seus tios eram os tutores, então tinham acesso aos documentos, mas não aos recursos, sem sua assinatura aos 21 anos. Eles sabiam disso o tempo todo? Perguntou Camila atordoada. Aparentemente sim, e há mais. A advogada puxou outros documentos. Há evidências de que eles usaram parte dos recursos para pagar dívidas pessoais, forjando sua assinatura. Alexandre pegou a mão de Camila, que estava visivelmente abalada. O que isso significa? Perguntou ele. Significa que podemos processá-los por má gestão de tutela e apropriação indébita, e Camila pode reivindicar os recursos que são legitimamente seus. Na volta para casa, Camila estava em silêncio. No que está pensando? Perguntou Alexandre. Em como eles me fizeram sentir como se eu devesse algo a eles, como se minha criação fosse uma caridade. Ela apertou os punhos. Quando na verdade estava sendo sustentada pelo dinheiro dos meus próprios pais. Você quer processar? Quero. Não pelo dinheiro, mas pela justiça. Então vamos processar. O processo judicial foi longo e doloroso, mas revelou a extensão da traição dos tios. Eles haviam não apenas usado o dinheiro de Camila, mas também espalhado mentiras sobre ela na cidade onde viviam, dizendo que era ingrata e interesseira. Eles destruíram minha reputação lá, disse Camila depois de ler os depoimentos. Contaram para todo mundo que eu abandonei a família que me criou para casar com um rico. E agora todo mundo vai saber a verdade, respondeu Alexandre, que você foi vítima, não algoz. Quando o julgamento finalmente aconteceu, Camila estava com 8 meses de gravidez. Alexandre inicialmente não queria que ela fosse, mas ela insistiu. Preciso fazer isso, disse. Por mim, pelos meus pais, pelo nosso filho. Ele precisa nascer em um mundo onde a verdade venceu. No tribunal, Camila deu um depoimento poderoso. Com a mão na barriga, falou sobre anos de humilhação, sobre como foi vendida como mercadoria, sobre a descoberta de que sempre teve direito àquilo que os tios fingiam estar dando por bondade. Eles não apenas roubaram meu dinheiro, disse ela. Roubaram minha autoestima, minha sensação de valor próprio. Me fizeram acreditar que eu não merecia ser amada, apenas tolerada. Quando a sentença foi lida, 5 anos de prisão para os tios e restituição total dos valores com juros, Camila não sentiu satisfação, apenas alívio. Acabou, sussurrou Alexandre em seu ouvido. Acabou, concordou ela. Naquela noite de volta à fazenda, eles se sentaram na varanda onde haviam compartilhado tantos momentos importantes. Você se arrependeu alguma vez? Perguntou Alexandre de repente. De quê? De ter se casado comigo, de toda essa confusão, os problemas. Camila riu, uma mão na barriga onde o bebê chutava ativamente. Alexandre Ferreira, você está maluco? Este foi o melhor negócio da minha vida. Negócio? Entreguei uma vida de submissão e tristeza e recebi em troca amor, parceria, uma família, um futuro. Ela se inclinou para beijá-lo. Se isso não é o melhor negócio do mundo, não sei o que é. Quando você coloca assim, é assim mesmo. Você me salvou, Alexandre, não só dos meus tios, mas de mim mesma. Me ensinou que eu posso ser amada, que minha opinião importa, que posso ser forte. Você sempre foi forte. Eu só te ajudei a ver isso. E agora vamos ensinar nosso filho a ser forte também. Alexandre beijou sua barriga carinhosamente. Ele vai ser forte como a mãe e teimoso como o pai. Pobre criança, riu Camila. Rica criança, corrigiu Alexandre. Rica em amor, em família de verdade, em raízes sólidas. Enquanto observavam o sol se pôr sobre os campos de café, Camila sabia que todas as dificuldades haviam valido a pena. Cada lágrima, cada medo,
Cada momento de incerteza havia sido necessário para chegar até ali, grávida, amada, com uma família real pela primeira vez na vida. Alexandre? Obrigada por ter me comprado. Ele riu alto. Obrigado por ter aceitado ser comprada. Da próxima vida quero que você me peça em casamento direito. Da próxima vida vou te conhecer primeiro e me apaixonar por você aos poucos. Chato, disse Camila sorrindo. Gosto mais da nossa história. É única. É nossa, concordou Alexandre, beijando sua têmpora. Completamente nossa. E enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Helena, envolvendo-os em sua paz serena, Camila fechou os olhos e sorriu, sabendo que havia encontrado não apenas um marido, mas um lar verdadeiro, onde seria amada para sempre. 2 dias antes do nascimento do bebê, Alexandre surpreendeu Camila com algo que ela jamais esperaria. Era uma manhã dourada de abril, e ela estava na varanda tentando aliviar o desconforto das últimas semanas de gravidez, quando viu Alexandre chegando do campo com uma expressão misteriosa. Tenho uma surpresa para você, disse ele, os olhos brilhando de uma forma que ela não via há semanas. Alexandre, estou enorme, mal consigo andar, e você quer me dar surpresas? Especialmente por isso. Ele a ajudou a se levantar com cuidado. Confie em mim. Ele a guiou até o jardim, onde Camila viu que havia sido montado um pequeno altar improvisado sob a mangueira centenária. Flores brancas e amarelas enfeitavam o espaço, e o padre Miguel, da igreja de São Bento do Sapucaí, estava lá esperando junto com Dona Antônia, João e outros funcionários queridos. Alexandre, o que é isso? Perguntou Camila, confusa, mas emocionada. Nosso verdadeiro casamento, respondeu ele pegando suas mãos. O primeiro foi por obrigação, necessidade. Este é por amor puro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Mas nós já somos casados. Legalmente sim, mas quero renovar nossos votos. Quero que nosso filho nasça sabendo que seus pais se escolheram por amor. Alexandre acariciou sua barriga. Quero começar nossa família da forma certa. Padre Miguel se aproximou com um sorriso caloroso. Alexandre me contou toda a história de vocês. É uma das mais belas que já ouvi. A cerimônia foi simples, mas profundamente tocante. Desta vez, Camila não estava vestida de branco com medo no coração, mas usava um vestido floral solto, radiante de felicidade e com a barriga orgulhosamente à mostra. Camila, disse Alexandre quando chegou a hora dos votos. Há 9 meses você entrou na minha vida como uma estranha. Hoje, você é minha melhor amiga, minha parceira, minha alma gêmea. Prometo amá-la não porque sou obrigado, mas porque escolho amá-la todos os dias. Camila estava chorando abertamente. Alexandre, você me ensinou que merecido ser amada. Me deu uma família, um lar, um propósito. Prometo ser sua companheira em todas as estações da vida, na alegria e na dificuldade, na riqueza e na pobreza, porque você é meu coração. Quando trocaram alianças, as mesmas do primeiro casamento, mas agora com significado completamente diferente, todos os presentes aplaudiram emocionados. Podem se beijar novamente como marido e mulher, disse Padre Miguel sorrindo. O beijo foi doce, cheio de promessas e amor absoluto. Quando se separaram, Alexandre sussurrou em seu ouvido. Agora sim somos uma família. 2 dias depois, no meio da madrugada, Camila acordou com uma contração forte que a fez dobrar de dor. Alexandre, chamou baixinho, mas ele já estava acordando. É hora? Perguntou, imediatamente alerta. Acho que sim. As próximas horas foram um borrão de atividade. A corrida para o hospital, Dona Antônia insistindo em acompanhá-los. Essa criança vai precisar da vovó por perto. Alexandre tentando esconder o nervosismo enquanto segurava a mão de Camila durante cada contração. O parto foi longo, mas sem complicações. Dr. Fernando Araújo conduziu tudo com maestria, e às 6h47 da manhã, um choro forte ecoou pela sala de parto. É um menino, anunciou o médico, erguendo o bebê. Saudável e com bons pulmões.
Alexandre chorou abertamente quando segurou o filho pela primeira vez. Ele é perfeito, sussurrou maravilhado. Igualzinho a você. Tem seus olhos, disse Camila, exausta, mas radiante. E seu nariz. E já é teimoso. Olha como está gritando. Eles decidiram chamá-lo de Gabriel Alexandre. Gabriel em homenagem ao anjo que anuncia boas novas, e Alexandre pelo pai. Os primeiros dias com Gabriel foram uma mistura de alegria absoluta e cansaço extremo. Alexandre revelou ser um pai completamente dedicado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com uma habilidade surpreendente. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou Camila uma manhã, observando-o vestir Gabriel com destreza. YouTube, confessou Alexandre corando. Passei os últimos 2 meses estudando. Camila riu até as lágrimas virem. Você é incrível. Quero ser o melhor pai possível. Não quero que Gabriel sinta falta de nada que eu possa dar. Ele não vai sentir. Olha como ele te olha. Era verdade. Gabriel parecia fascinado pelo pai, seguindo-o com os olhinhos sempre que Alexandre falava. Durante as madrugadas, quando o bebê chorava, bastava Alexandre pegá-lo no colo e falar baixinho sobre a fazenda, os cavalos, os planos para o futuro, que Gabriel se acalmava imediatamente. 3 semanas após o nascimento, quando já estavam adaptados à nova rotina, Alexandre fez outro pedido surpreendente. Quero mostrar Gabriel para minha irmã, disse durante o jantar. Ela está ameaçando vir aqui se não formos a Belo Horizonte logo. Ela não aprovou nosso casamento? Perguntou Camila, ligeiramente apreensiva. Ela estava preocupada no início. Achava muito rápido, muito diferente do meu perfil. Mas agora quer conhecer você e o neto. A viagem a Belo Horizonte foi reveladora. Lúcia, irmã de Alexandre, era médica pediatra, uma mulher inteligente e direta de 40 anos. Inicialmente avaliou Camila com olhar clínico, mas aos poucos foi se aquecendo. Você mudou meu irmão, disse durante o almoço, observando Alexandre balançar Gabriel enquanto conversava com o cunhado. Faz anos que não o vejo tão feliz. Ele me mudou também, respondeu Camila. Me deu uma família de verdade. Ele me contou sobre seus tios. Lamento muito. Está no passado. O presente é isso aqui. Camila olhou para Alexandre, que fazia caretas bobas para o filho. Uma família que escolhemos ter. Gabriel é lindo, igual ao pai, mas mais simpático, brincou Lúcia. Hey, protestou Alexandre, que ouviu o comentário. Eu sou simpaticíssimo. Desde quando? Respondeu Lúcia. Você sempre foi o irmão sério. A paternidade o deixou boba, comentou Camila sorrindo. A paternidade e você, corrigiu Alexandre beijando sua têmpora. Durante a visita, Lúcia tirou milhares de fotos de Gabriel e fez questão de vídeo chamar o irmão em São Paulo para apresentar o sobrinho. Camila percebeu que estava sendo oficialmente aceita na família e o sentimento era incrível. Vocês vão ser padrinhos, disse Alexandre quando estavam se despedindo. Seria uma honra, respondeu Lúcia, abraçando Camila. E você tem uma família aqui também agora, sempre que precisar de qualquer coisa. De volta à fazenda, a vida estabeleceu um ritmo novo e gostoso. Gabriel crescia rapidamente, um bebê alegre e saudável que encantava todos na propriedade. Dona Antônia se nomeou avó oficial, João ensinou ao menino as primeiras palavras sobre cavalos, que obviamente ele ainda não entendia. E até os peões mais durões derretiam quando o bebê sorria. Camila retomou gradualmente suas atividades na fazenda, mas agora com Gabriel sempre por perto. Alexandre havia mandado instalar um berço portátil no escritório, e ela trabalhava enquanto o filho dormia ou brincava. Ele vai crescer sabendo que work e família andam juntos, comentou Alexandre uma tarde, vendo Gabriel engatinhar pelo escritório enquanto Camila revisava contratos. Como tem que ser, concordou Camila, sem divisões artificiais. Quando Gabriel completou 6 meses, Alexandre teve uma ideia que surpreendeu até mesmo Camila. Quero fazer uma festa, disse ele. Uma festa grande, convidar toda a região para celebrar Gabriel, celebrar nossa família. Uma festa?
Você que sempre evitou eventos sociais, porque não tinha motivo para celebrar. Agora tenho tudo para comemorar. Ele pegou Gabriel, que imediatamente agarrou seu dedo. Quero que todo mundo conheça meu filho, minha esposa. Quero mostrar nossa felicidade. A festa foi um sucesso absoluto. Fazendeiros de toda a região compareceram, junto com fornecedores, compradores, funcionários e suas famílias. A fazenda nunca havia visto tanta alegria concentrada em um só lugar. Camila, radiante em um vestido azul claro, circulava com Gabriel no colo, recebendo elogios e felicitações. Alexandre não se afastava muito, claramente orgulhoso da família que haviam construído. É impressionante como vocês se completam, comentou o Dr. Fernando, que havia sido convidado junto com a esposa. Lembro da ansiedade de vocês durante a gravidez. Agora olhem isso. O amor faz milagres, respondeu Camila, sorrindo para Alexandre, que estava contando vantagens sobre Gabriel para um grupo de fazendeiros. Vocês planejam ter mais filhos? Camila corou ligeiramente. Estamos pensando nisso. Gabriel deveria ter irmãos. Com a genética de vocês dois, serão crianças lindas. Durante a festa, houve um momento especial quando o padre Miguel benzeu Gabriel, oficialmente, com toda a comunidade presente. Alexandre segurou o filho enquanto o padre falava sobre família, amor e bênçãos. Este menino, disse padre Miguel, nasceu de um amor que superou todas as dificuldades. Que ele cresça sabendo que é fruto da providência divina e do amor verdadeiro. Camila não conseguiu conter as lágrimas. Alexandre, notando sua emoção, a puxou para perto, envolvendo esposa e filho em um abraço. Nossa família, sussurrou em seu ouvido. Nossa família. Ela concordou. À noite, depois que todos os convidados foram embora e Gabriel estava dormindo, Camila e Alexandre se sentaram na varanda, exaustos, mas felizes. Foi uma festa perfeita, disse Camila, aninhando-se contra seu ombro. Foi nossa declaração ao mundo, respondeu Alexandre. Que somos uma família real, forte, feliz. Você se arrependeu alguma vez de ter se casado com uma menina tão jovem? Alexandre riu. Camila, você parou de ser uma menina há muito tempo. Agora é uma mulher incrível, mãe maravilhosa, parceira perfeita. Às vezes ainda me sinto como se estivesse sonhando. Se for sonho, não quero acordar nunca. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os sons da noite na fazenda. Grilos, vento nas árvores, o bater ocasional de cascos no curral. Alexandre? Obrigada por ter me comprado. Ele riu, o som ecoando pela varanda. Obrigado por ter aceite ser comprada. Melhor investimento da minha vida. E agora? Agora vivemos, criamos nosso filho, talvez mais filhos. Cuidamos da fazenda, envelhecemos juntos. Simples assim? Simples assim? Alexandre beijou sua cabeça. As melhores coisas da vida são simples. Naquela noite, deitados na cama com Gabriel dormindo tranquilamente no berço ao lado, Camila refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. Há um ano, era uma menina assustada sendo forçada a casar com um estranho. Agora era uma mulher realizada, mãe de um filho lindo, esposa de um homem que a amava incondicionalmente. No que está pensando? Perguntou Alexandre, notando que ela não estava dormindo. Em como a vida é engraçada. Se alguém me dissesse há um ano que eu seria a mulher mais feliz do mundo, eu riria na cara da pessoa. E agora é mesmo a mulher mais feliz do mundo? Absoluta e completamente. Ela se virou para olhá-lo. E você? É feliz? Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Alexandre acariciou seu rosto. Você e Gabriel são meu mundo inteiro. E a fazenda? A fazenda é onde nosso mundo existe. Mas vocês são o que faz tudo valer a pena. Camila o beijou suavemente. Eu te amo, Alexandre Ferreira. Eu te amo, Camila Ferreira. Do berço veio um pequeno murmúrio de Gabriel que estava sonhando. Ambos se viraram para olhar o filho sorridous. Acha que ele sabe como é amado? Sussurrou Camila. Acho que sim. Crianças sentem essas coisas.
Quero que ele nunca duvide disso. Nunca duvidará, porque vai crescer vendo como uma família de verdade funciona. Enquanto a madrugada avançava e a fazenda dormia peacefully ao redor deles, Camila sabia que havia encontrado não apenas o amor, mas seu destino. Gabriel respirava suavemente no berço. Alexandre segurava-a amorosamente e tudo estava exatamente como deveria estar. Uma família criada do nada, construída com amor verdadeiro e destinada a durar para sempre. 5 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico quando Camila chegou à fazenda Santa Helena como uma noiva assustada. Agora, aos 25 anos, ela estava na varanda da casa observando Gabriel, de 4 anos, correndo pelo jardim atrás de Max, o cachorro vira-lata que Alexandre havia trazido de presente no aniversário do menino. Na sua barriga de 6 meses, a pequena Sofia se mexia ativamente, como se quisesse participar da brincadeira do irmão mais velho. Camila sorriu, acariciando a barriga arredondada. A segunda gravidez havia sido planejada e desejada por ambos, uma decisão natural de expandir a família que tanto os completava. "Mamãe, olha!" gritou Gabriel, fazendo uma cambalhota na grama. Ele era uma mistura perfeita dos pais, os olhos azuis intensos de Alexandre, mas com a doçura e expressividade de Camila. "Muito bem, meu amor", respondeu ela, aplaudindo. "Só cuidado para não se machucar. O papai disse que homem não chora quando cai", declarou Gabriel com a seriedade de uma criança de 4 anos. "O papai disse bobagem", riu Camila. "Homem chora sim, quando precisa. Chorar é humano." Alexandre apareceu na varanda naquele momento, vindo do campo para o almoço. Aos 50 anos, algumas rugas a mais marcavam seu rosto, mas o sorriso continuava tendo o mesmo efeito devastador sobre Camila. "Alguém falando mal de mim aqui?" perguntou, beijando primeiro Camila e depois acariciando sua barriga. "Como estão minhas meninas?" "Sua filha está agitada hoje. Acho que herdou sua energia", respondeu Camila, cobrindo a mão dele com a sua. "E meu filho está praticando acrobacias no jardim." "Gabriel, vem cá, campeão!" chamou Alexandre. O menino correu para o pai, que o pegou no colo sem esforço. A relação entre eles era linda de se ver. Gabriel idolatrava Alexandre, que por sua vez era um pai completamente dedicado, sempre encontrando tempo na agenda corrida para brincar, ensinar e simplesmente estar presente. "Papai, quando a Sofia nascer, ela vai poder brincar comigo?" perguntou Gabriel. "Não imediatamente, filho. Bebês são bem pequenininhos no começo. Mas quando ela crescer um pouco, vocês vão ser os melhores amigos. Como você e a mamãe." Alexandre olhou para Camila com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. "Exatamente como eu e a mamãe." Durante o almoço, preparado como sempre por Dona Antônia, que agora, aos 65 anos, continuava insistindo que ninguém cozinhava melhor que ela. Conversaram sobre os planos para a chegada de Sofia. "O quarto está quase pronto", disse Camila. "Só falta decidir onde colocar a poltrona de amamentação." "Perto da janela", sugeriu Alexandre. "Para você ter vista para o jardim enquanto cuida dela." "Boa ideia", Camila sorriu. Era típico dele pensar nos pequenos detalhes que tornariam sua vida mais agradável. "E eu posso ajudar a cuidar da Sofia?" perguntou Gabriel, sempre ansioso para ser incluído. "Claro que pode, meu amor. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo", respondeu Camila, bagunçando seus cabelos. Após o almoço, enquanto Gabriel cochilava e Alexandre voltava ao trabalho, Camila se dirigiu ao seu local favorito na fazenda, o jardim que havia criado atrás da casa. O que começara como algumas roseiras abandonadas agora era um verdadeiro Éden, com flores de todas as cores, árvores frutíferas, uma pequena horta e até uma fonte que Alexandre havia mandado instalar como presente de aniversário. Era ali que ela vinha para refletir, especialmente em dias como aquele, quando a proximidade do nascimento de Sofia a fazia pensar sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Sentou-se no banco de madeira que Alexandre havia feito com as próprias mãos e fechou os olhos,
respirando o perfume das flores. Era difícil acreditar que a mesma pessoa que chegara ali 5 anos antes, chorando de medo e desesperança, era agora esta mulher realizada, mãe de 2 filhos, sócia de uma fazenda próspera, esposa de um homem que a adorava. Pensando em quê? Perguntou a voz familiar. Camila abriu os olhos e viu Alexandre se aproximando com aquela caminhada segura que sempre a fascinara. Em nós, em como chegamos até aqui. Alexandre se sentou ao lado dela, passando o braço pelos seus ombros. E que conclusão chegou? Que somos muito sortudos. Sortudos como? Sortudos de que meus tios fossem tão gananciosos, disse Camila rindo da própria declaração. Se eles não tivessem se endividado, nunca teríamos nos conhecido. Verdade. Devo mandar uma carta de agradecimento para eles na prisão, brincou Alexandre. Não brinque com isso, protestou Camila, dando-lhe um tapinha no braço. Mas falando sério, às vezes penso como seria se tivéssemos nos conhecido de forma normal. Como assim? Se você me tivesse conhecido em um bar, ou numa festa, ou se fôssemos apresentados por amigos, se tivéssemos namorado, noivado, casado por amor desde o início. Alexandre ficou pensativo. Acha que teria sido melhor? Não sei. Talvez. Ou talvez não. Camila virou-se para olhá-lo. Nossa história é única. Começou com medo e virou amor. Começou por necessidade e virou escolha. Você se arrependeu alguma vez? De verdade? Nunca. Nem por um segundo. A resposta saiu sem hesitação. E você? Meu único arrependimento é que demorei tanto para encontrar você. Eles se beijaram suavemente, um beijo cheio de história, de amor conquistado, de cumplicidade construída dia após dia. Alexandre? Obrigada. Por que agora? Por ter me dado uma família. Por ter me mostrado o que é ser amada de verdade. Por ter me dado Gabriel e agora a Sofia. Camila fez uma pausa. Por ter me tornado a mulher que sou hoje. Camila, você sempre foi essa mulher. Eu só tive o privilégio de estar presente quando você descobriu isso. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, eles se sentaram no escritório para revisar os números da fazenda. Era uma tradição que mantinham. Todas as decisões importantes eram tomadas juntos, como verdadeiros sócios. A colheita deste ano foi excepcional, comentou Alexandre mostrando os relatórios. Os novos métodos que você sugeriu aumentaram a produtividade em 20%. Foi trabalho de equipe, respondeu Camila modestamente. João implementou tudo perfeitamente. João implementou, mas a ideia foi sua. Você tem um talento natural para isso. Era verdade. Ao longo dos anos, Camila havia desenvolvido uma compreensão profunda do agronegócio, contribuindo com ideias inovadoras que haviam modernizado a fazenda sem perder suas raízes tradicionais. Alexandre frequentemente brincava que ela era melhor administradora que ele. Estive pensando, disse Alexandre de repente. Em quê? Em expandir, comprar a fazenda vizinha dos Silva. Eles querem vender e seria uma boa oportunidade. Camila analisou a proposta. É muito dinheiro, e com Sofia chegando. Por isso mesmo, quero deixar algo sólido para nossos filhos, um legado. Nossos filhos já têm o maior legado que poderiam ter, disse Camila, colocando a mão sobre a dele. Uma família que se ama, pais que se respeitam, um lar cheio de amor. Isso é verdade. Mas um pouco de terra a mais não faz mal, sorriu Alexandre. Então vamos estudar os números direito. Se fizer sentido financeiramente, por que não? Era assim que funcionavam, como verdadeiros parceiros, discutindo, analisando, decidindo juntos. Muito diferente do que Camila havia imaginado que seria um casamento quando era mais jovem. 3 semanas depois, numa manhã de domingo, Camila acordou com contrações fortes. Desta vez, Alexandre estava mais calmo. A experiência de Gabriel havia lhe dado confiança. É hoje, disse ela, respirando através de uma contração. É hoje, concordou ele, beijando sua testa. Dona Antônia. A chegada de Sofia foi mais rápida que a de Gabriel.
Em poucas horas, ela estava nos braços dos pais, uma bebezinha pequena, mas saudável, com os cabelos escuros da mãe e uma expressão serena que contrastava com os berros energéticos que Gabriel havia dado ao nascer. Ela é perfeita, sussurrou Alexandre, claramente emocionado. Igualzinha à mãe. Tem seu queixo, observou Camila, exausta, mas radiante. Gabriel, que havia ficado com Dona Antônia durante o parto, foi apresentado à irmãzinha no dia seguinte. Sua reação foi de puro encantamento. Ela é tão pequeninha, exclamou, querendo tocar, mas com medo de machucar. Posso dar beijinho? Claro que pode, disse Camila, ajudando-o a se aproximar. O beijo que Gabriel deu na testa da irmã foi tão doce que fez Alexandre chorar abertamente. Papai está chorando, observou Gabriel preocupado. Papai está feliz, explicou Camila. Às vezes choramos quando estamos muito felizes. Então posso chorar também? Pode chorar sempre que quiser, meu amor. Chorar não tem problema nenhum. Os primeiros meses com Sofia foram mais tranquilos que com Gabriel. Talvez por experiência, talvez pela personalidade mais calma da menina, mas a adaptação foi suave. Gabriel se revelou um irmão mais velho, protetor e carinhoso, sempre querendo ajudar com pequenas tarefas. Alexandre, por sua vez, se mostrava ainda mais apaixonado pela filha que pelo filho, se é que isso era possível. Sofia o tinha completamente enfeitiçado. Bastava ela chorar para ele largar qualquer coisa que estivesse fazendo. Você está estragando nossa filha, observou Camila uma tarde, vendo Alexandre embalar Sofia que nem estava chorando. Não estou estragando, estou amando, respondeu ele, sem a menor intenção de largar a bebê. Alexandre Ferreira, você é um paizão coruja. E tenho orgulho disso. Quando Sofia completou 6 meses, a família estava completamente estabelecida em sua nova dinâmica. As manhãs começavam com Gabriel acordando todo mundo cedo, ansiosos para brincar. Alexandre tomava café rapidamente para ir trabalhar, mas sempre dava uma passada no quarto das crianças para ver Sofia e brincar um pouco com Gabriel. Camila retomara gradualmente suas atividades na fazenda, mas agora com um escritório adaptado, onde podia trabalhar enquanto cuidava de Sofia. Gabriel passava as manhãs na pequena escola rural da cidade vizinha e as tardes brincando na fazenda sob os olhos atentos de todos. Era uma vida perfeita em sua simplicidade. Uma tarde, enquanto Sofia dormia e Gabriel brincava no jardim, Camila encontrou Alexandre no escritório, olhando pensativo para uma foto da família no quadro sobre a mesa. No que está pensando? Perguntou, sentando-se no braço de sua cadeira. Em como a vida dá voltas. Há 5 anos, eu era um homem solitário que achava que já tinha vivido tudo o que tinha para viver. E agora? Agora acordo todos os dias ansioso para ver que aventura Gabriel vai inventar. Que cara nova Sofia vai fazer. Que ideia brilhante minha esposa vai ter para melhorar a fazenda. Camila riu. Suas expectativas estão muito altas para uma terça-feira qualquer. Todas as expectativas estão baixas para a vida que temos. Alexandre a puxou para seu colo. Camila, você me deu mais do que eu jamais sonhei ter. Você também me deu tudo. Uma família, um lar, uma identidade. Aí sabe o que mais me impressiona? O quê? Como nosso amor cresceu. No início, eu achava que estava oferecendo proteção em troca de companhia. Agora sei que encontrei minha alma gêmea. Sua alma gêmea que você teve que comprar, brincou Camila. Minha alma gêmea que tive sorte de encontrar. Não importa como. Eles se beijaram longamente, interrompidos apenas pelo som de Gabriel gritando no jardim. Não de dor, mas de alegria ao descobrir um ninho de passarinhos na mangueira. Papai, mamãe, vem ver, chamou ele. Vamos, disse Alexandre, ajudando Camila a se levantar. Nosso filho descobriu outra maravilha do mundo. Saíram juntos para o jardim, onde Gabriel apontava animadamente para o ninho. Sofia, acordada pelo barulho, balbuciava feliz no carrinho. Alexandre pegou Gabriel no colo para que ele pudesse ver melhor os filhotes, enquanto Camila embalava Sofia.
É assim que quero lembrar deste momento para sempre, disse Camila de repente. Como assim? Nós 4 juntos descobrindo coisas simples e lindas, sendo uma família de verdade. Alexandre a beijou suavemente. É assim que vamos ser para sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Camila e Alexandre se sentaram na varanda como faziam todas as noites há 5 anos. A rotina havia se mantido mesmo com as mudanças. Aqueles momentos juntos eram sagrados. Você é feliz? Perguntou Alexandre de repente. Completamente. E você? Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Ele pegou sua mão. Camila, obrigado por ter aceitado se casar comigo. Obrigada por ter me comprado, respondeu ela rindo. Na próxima vida vou fazer direito. Vou te conquistar devagar, te namorar, pedir sua mão aos seus pais. Na próxima vida prefiro que me compre de novo, disse Camila. Gosto da nossa história exatamente como ela é. Mesmo tendo começado com medo e lágrimas, especialmente por ter começado assim. Porque prova que o amor verdadeiro pode nascer de qualquer lugar, superar qualquer obstáculo. Alexandre a puxou para mais perto. Te amo, Camila Ferreira. Te amo, Alexandre Ferreira. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Helena, envolvendo-os em sua paz familiar, Camila refletiu sobre a jornada incrível que os havia trazido até ali. De uma menina assustada e sem opções, havia se tornado uma mulher forte, mãe amorosa, esposa realizada, empresária de sucesso. Alexandre, por sua vez, havia passado de um homem fechado e solitário para um pai dedicado e marido apaixonado que encontrara na família o propósito que sempre procurara. E seus filhos, Gabriel e Sofia, cresceriam conhecendo apenas amor, segurança e o exemplo de como 2 pessoas podem se completar perfeitamente quando se permitem amar de verdade. A história que começara com um casamento arranjado havia se tornado a mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado. E era apenas o começo de uma vida inteira de felicidade juntos. Porque algumas vezes, os finais mais improváveis se tornam os começos mais perfeitos. E se essa história tocou seu coração, lembre-se, nem todo final ruim é realmente um fim, e nem todo começo difícil está destinado ao fracasso. Às vezes, os maiores milagres nascem das situações mais impossíveis. Camila foi vendida, humilhada, forçada a um casamento que não queria. Mas naquele lugar onde esperava encontrar apenas obrigação, Deus plantou o amor mais puro e verdadeiro. Se você acredita que o amor ainda pode transformar qualquer história, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar em milagres. Que você tenha um dia abençoado.